Deus muda de ideia. Você deve estar se perguntando, como assim? Fica comigo nesse vídeo que você vai saber um pouquinho mais sobre essa história que está lá em Êxodo capítulo 32 a 34. Primeiramente, antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de falar o que eu sempre falo no início do vídeo. A gente aqui recapitula histórias e a gente coloca aqui algumas reflexões que eu acho importantes sobre essas histórias, mas eu gosto de saber também o que vocês veem de mais importante nessas histórias, então deixa lá nos comentários o que você acha que poderia acrescentar aqui na nossa reflexão. Vamos então à história. Lá no capítulo 32 de Êxodo, você vê algo muito interessante. Moisés sobe o monte para falar com Deus, para receber instruções de Deus. Enquanto isso, o povo estava aqui embaixo e deveria estar orando, em comunhão, em santidade, para receber a palavra de Deus que Moisés traria. Mas de repente, olha o que acontece lá, lê comigo o verso 1 do capítulo 32 de Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés demorava para descer do monte, reuniram-se todos ao redor de Arão e disseram: faça deuses que sirvam de guias para nós, pois Moisés, esse homem que tirou a gente do Egito, a ele não sabemos o que aconteceu. Eles querem agora que Arão faça ídolos, mais uma vez voltando ao pecado da idolatria, porque eles simplesmente cansaram de esperar, depois de tudo que Deus tinha feito por eles, só porque Moisés demorou para descer do monte. Mas fica pior, olha o que está escrito no final do verso 4, do mesmo capítulo 32 de Êxodo. Então disseram: Israel, esse é o Deus que tirou você do Egito. Olha que absurdo, não preciso nem recapitular o que Deus tinha feito para Israel desde que Deus tirou eles do Egito, porque nos vídeos anteriores a gente já tem falado sobre isso. Simplesmente agora eles têm a ideia de fazer deuses e dizer que aqueles deuses tinham tirado eles do Egito pelo simples fato de que Moisés demorou a descer do monte. Olha esse povo de Israel novamente. Então esse é o primeiro ponto muito importante da história que eu queria deixar aqui pra gente. Muitas vezes a gente olha pro povo de Israel e fala: mas que povo louco, Muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Quando Deus demora a responder, demora assim, o tempo que a gente quer que aconteça, porque o tempo de Deus nunca é tarde, o tempo de Deus nunca é demorado, é o tempo perfeito dele. Mas muitas vezes quando Deus demora a responder na nossa ótica, na ótica humana, a gente começa a tentar dar um jeitinho de ajudar Deus. Ou até mesmo fazer coisas como o povo de Israel, loucuras, porque a gente quer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui, para que a gente possa se atentar a deixarmos Deus agir, fazer de nossa vida o que Ele quer no tempo que Ele entende ser o melhor para a gente. O segundo ponto que eu gostaria de destacar sobre essa reflexão, sobre essa história, está lá no verso 9. Olha só o que o Senhor fala agora para Moisés. O Senhor disse mais a Moisés: tenho percebido que esse povo é um povo rebelde. Agora, deixe-me sozinho para que a minha ira se acenda sobre eles e eu os destruirei. Depois farei de você uma grande nação. Só que sabe o que acontece depois disso? Moisés fala: mas Senhor, não faz isso, é o teu povo. E o mais interessante aqui nesse texto é que Deus fala assim: eu vou destruir eles e depois eu faço de você, Moisés, uma grande nação. Porque claramente Moisés não era como eles. Enquanto que Moisés estava lá consagrando-se para receber a palavra de Deus, o povo estava lá embaixo fazendo o quê? Um barulho tão forte que quando Moisés desce, a pessoa que está acompanhando ele fala assim: olha, está acontecendo uma guerra lá embaixo, de tanto barulho que eles estavam fazendo, festejando aqueles deuses. E Deus fala: então eu vou destruir eles e vou fazer de você uma grande nação. E Moisés poderia muito bem ter aceitado a ideia, porque, ok, Deus está colocando mérito sobre Moisés e, vou destruir quem está fazendo ali idolatria, quem tá desrespeitando o meu nome. É o que Deus fala para ele. Mas olha que interessante que Moisés faz. Moisés fala: não, Senhor, olha bem, é o seu povo, dá mais uma chance. E Deus ouve o pedido de Moisés. O que eu quero destacar, esse segundo ponto que eu quero destacar para vocês, é que Moisés, quando ele vê a injustiça acontecendo, quando ele vê o povo se desviando do caminho do Senhor, ele não ataca, ele não fala: eles merecem realmente morrer e serem exterminados. Pelo contrário, ele ora, mesmo por aqueles que praticam a injustiça, a idolatria e se desviam constantemente dos caminhos do Senhor. Muitas vezes eu vejo muitos cristãos querendo sempre apontar o dedo, sempre mostrar o erro do outro, sempre dar ênfase nesse julgamento, nesse juízo, sendo que o juízo é divino. E nosso papel é orar com misericórdia por aqueles que se desviam, por aqueles que praticam injustiça, por aqueles que praticam a idolatria, ou seja, qual for o pecado que estejam cometendo. Cumpramos nosso papel, o mesmo de Moisés, diante de toda injustiça, diante de todo pecado, que sejamos misericordiosos. Oremos por essas pessoas, oremos uns pelos outros, por nós mesmos, porque somos também pecadores, e que busquemos tanto ao Senhor, tanto estar ao lado dele, que nossa inclinação seja sempre por orar pelas pessoas, por ser misericordiosos pelas pessoas, e não por ter prazer no juízo,
por ter prazer na condenação de quem nós vemos como pecadores, como injustos, como idólatras. Essa intercessão de Moisés, essa misericórdia que Moisés teve pelo povo, tocou o coração de Deus aparentemente, porque lá no verso 14 a gente vê que Deus desiste de fazer o mal que ele havia dito para Moisés que faria ao povo. Um terceiro ponto que eu gostaria de deixar aqui, um ponto adicional, porque eu disse que só falaria 2, mas eu acabei de lembrar um ponto muito importante. Enquanto que o povo estava lá se desviando, mais uma vez indo pelo caminho errado, olha como estava o coração de Moisés, as intenções de Moisés. Verso 13 do capítulo 33 diz assim, se o Senhor me vê com agrado, peço que me revele agora os seus caminhos, para que eu o conheça e continue sendo agradável ao Senhor. Olha as intenções de Moisés, puras intenções de cada vez mais conhecer os caminhos do Senhor. Que sejamos então como Moisés. Além de ser sempre inclinado a ser misericordioso, compassivo para com aquele que está pelo caminho errado, sempre buscar estar no caminho certo. Faça-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, revele os teus caminhos para mim, para que eu possa sempre me tornar cada vez mais agradável ao Senhor. Que esse seja nosso desejo após o estudo dessa história tão especial que está aqui em Êxodo capítulos 32 a 34.